Boa noite a todos, telespectadores aqui, seguidores do Objetivismo Brasil. Nós estamos aqui para mais um webinário, hoje com um convidado especial. É o nosso amigo Henrique Romano Carneiro, ele é empresário capixaba do setor de educação básica, que é tão importante, né, para o nosso país, né, e espero que cada vez mais seja um tópico discutido independentemente do seu partido político ou de suas preferências ideológicas. Ele é engenheiro civil pela UFES e especialista em gestão empresarial pela Universidade da Califórnia, em Berkeley. Então, ele é associado honorário, ex-presidente e conselheiro do Instituto Líderes do Amanhã. Faz um trabalho muito bacana também de divulgação das ideias da Ayn Rand aqui no Brasil. Então, seja bem-vindo, Henrique. Ele é estudioso também das ideias da Rand e busca aplicar isso muito na sua rotina na escola. Olá, Então, Matheus. Olá, Ricardo. Aí, obrigado pela apresentação. Eu, apesar de não ser um filósofo por formação, como o engenheiro gosta de ser atrevido a entender de tudo que aparece para ele. Então, me considero bastante interessado aí, aprendo muito com vocês e com o Objetivismo Brasil, como uma importante fonte aí de informações e conhecimento sobre a filosofia da Ayn Rand, o objetivismo no Brasil, em português, né? muito obrigado por estar aqui com a gente. Bom, na introdução já ficou claro o teu interesse pela educação e vamos começar então pela pergunta mais óbvia. Como se originou a Escola São Domingos? E como é que tem sido o desenvolvimento ao longo dos anos, né? Bem, a escola foi fundada pelos meus avós. O meu avô e a minha avó têm uma origem um pouco diferente. A minha avó vem de uma família de fazendeiros do interior do Espírito Santo e ela teve uma formação em colégio religioso, que na época era muito comum para mulheres se formarem, falando aí fim dos anos 60, início dos anos 60, fim dos anos 50, uma formação no que era antigamente chamado de colégio normal ou curso normal, que era uma formação para professores práticos. Muito interessante, foi marcado durante todo o século XX no Brasil essa formação. E meu avô, por outro lado, só estudou até a quarta série, atual quarta série, antigo quarto ano. Na verdade, atualmente se chama quinto ano, antigamente chamava quarta série na nossa época. E ele veio de uma família de lavradores do interior, também de outra região do interior do Espírito Santo, com uma origem bastante humilde, mas aí entra uma característica muito legal dos empreendedores, né, que a gente nota aí nos heróis do objetivismo, dos romances objetivistas, que é a coragem, a vontade, esse ímpeto pela construção e pela conquista. E meu avô trouxe isso muito claro como princípios da vida dele, e essa ambição, essa vontade de construir uma vida melhor para si. E a minha avó com essa vertente da educação. Minha avó foi professora da educação do ensino público durante alguns anos, em torno de 15 a quase 20 anos, e certo momento da vida deles, meu avô se deparou com uma cena se repetindo, que era minha avó dando aula de reforço gratuitamente para alunos da rede pública em casa. E ele viu aquilo como uma oportunidade. A educação, esse período é um período que é bem marcante, essa migração gradual do processo de massificação da educação do Brasil. Então, a gente vem as escolas particulares, especificamente nos anos 70 e principalmente nos 80 e início dos anos 90, aumentam muito a sua penetração, uma vez que existe uma grande entrada de estudantes na educação, fruto também de políticas do governo de ampliar o número de ofertas de matrículas na rede pública. Então, isso mudou um pouco a dinâmica da educação no Brasil. É muito comum a gente ouvir, fazendo um parênteses, as pessoas mais velhas falam: na minha época, a educação pública era de excelente qualidade, eu aprendia francês, latim. Mas só tinha um número irrisório de brasileiros que tinham acesso à educação pública. Então, assim, o problema de educar ele era maior do que o que a gente tem hoje, apesar da baixíssima qualidade dos nossos indicadores. Mas só fazendo um parênteses em termos de contexto de mercado. Então, meu avô e minha avó iniciaram um trabalho muito, muito sério, mas ao mesmo tempo muito
muito pequeno, muito humilde ainda. A gente começou o primeiro ano em 1973 com apenas 5 alunos matriculados. Então, a minha avó conta que foram 5, depois foram 8 no segundo ano, no terceiro ano foram 15. Então, você imagina, parece rápido assim, contando, mas 3 anos com esse tantinho de aluno dá uma desanimada, né? Então, a gente, ano que vem, se tudo der certo, né, a gente completa 50 anos e já com uma história aí bem consolidada, com 3 unidades de grande porte aqui proporcionalmente para a nossa cidade, um porte significativo e com uma trajetória aí que nos orgulha bastante. E o orgulho, eu digo, no orgulho na perspectiva objetivista, aquele que é fruto de resultado do trabalho, do esforço meu também, que eu praticamente nasci dentro da escola e estou lá hoje, eu tenho quase 10 anos trabalhando. Então, Você comentou do. Acabei cortando o Ricardo. Você comentou então da origem da origem da escola através da herança que veio também dos teus avós. E mas a origem da escola foi essa, né? Essa motivação inicial que foi dos teus próprios avós. Mas no teu caso, qual que foi a tua motivação a dar seguimento a isso? Porque é legal ter uma escola, educar e tudo mais, mas o que realmente te olha, motiva? o que me motiva é essa sensação eu acho que é a sensação clara de qualquer empreendedor, qualquer empresário, que é a construção de valor e do fruto de um trabalho valioso. Então, a gente construir valor por meio de trocas voluntárias, a gente construir valor por meio de entregar valor para as pessoas que nos procuram, de modo a perseguir a excelência, perseguir conquistas que nos deixem orgulhosos, perseguir os nossos valores, é algo que inevitavelmente me agrada. E, para mim, apesar de eu ser formado em engenharia civil, eu acho que a engenharia é um curso muito bacana, porque ele traz eu sou uma pessoa com uma afinidade educacional durante minha trajetória acadêmica de educação básica, muito diversa. Eu sempre fui o melhor aluno da sala de história, ao mesmo tempo eu era muito bom em matemática e física, eu era bom aluno em português, eu gostava de biologia. Eu tenho um interesse muito grande pelo conhecimento. Eu sou, de certa forma, uma característica marcante a curiosidade e a vontade de aprender. Então, eu sempre tive muita afinidade pelo ambiente da escola. De modo geral, eu sempre gostei de ser um estudante. E tem uma frase que eu gosto muito que o mestre ele não tende a ser alguém que simplesmente tem uma boa capacidade de ensinar, mas prioritariamente alguém que tem uma grande capacidade de aprender. Eu sempre busquei isso para mim. E eu, humildemente, assim, a gente pode até conversar sobre essa perspectiva da humildade, porque nos ciclos objetivistas, é uma palavra quase assim, que já causa um pouco de preocupação, mas humildemente eu acho que essa visão de curiosidade, que eu associo a essa questão da humildade, é muito importante, não para botar em dúvida os princípios que norteiam as nossas ações de hoje, mas para permitir que a gente conquiste mais conhecimento. Então, basicamente, eu fui um pouco prolixo nessa resposta, mas basicamente o meu interesse pela educação básica e meu prazer em atuar nesse segmento está associado ao prazer que está em conviver em um ambiente de conhecimento. E, sem dúvida, a responsabilidade que eu sinto, e aí com cuidado, a gente pode falar até sobre isso, né? O Ricardo acho que pode até elucidar melhor isso, tento ser, acho que eu não consigo ser sempre, mas eu tento ser muito cuidadoso com as palavras, para não escolher palavras que não querem dizer o melhor possível o que realmente é o meu estado mental que eu estou agora, mas eu tenho uma responsabilidade muito grande. Uma vez que eu nasci e eu estou nessa circunstância, eu estive na circunstância que me colocou a estar onde eu estou, eu não posso negligenciar isso e ser um niilista a ponto de falar assim, não, eu vou construir uma história, vamos dizer, de independência total. Eu acho que tende a ser um pouco ingênuo, um pouco niilista uma trajetória assim. Então, eu carrego como uma responsabilidade, não como um fardo, não como uma responsabilidade de obrigação, mas com uma responsabilidade associada à deferência e ao respeito ao valor que já foi construído e que eu tenho com esse respeito aí, não é conversa de conservador não, tá? Ricardo e Matheus, mas com essa deferência e esse respeito ao que já veio antes de mim, tentar construir um legado de alguma forma equivalente, quem sabe
maior. Até ao teu próprio pedido, Henrique. Deixa eu fazer um comentário com relação à parte da Eu humildade. só fazer essa ressalva, gente. Quem está assistindo, eu pedi para o Ricardo, como representante aí do rigor intelectual, em nome da melhor utilização e aprofundamento dos conceitos, que toda vez que ele identificasse algum conceito que ele achava que deveria ser revisto ou aprofundado ou corrigido na minha fala, que ele fizesse as intervenções que ele achasse necessárias, porque entre pessoas que estão genuinamente, sinceramente buscando conhecimento, não pode ter melindre com correções, né, Ricardo? Sim. Mas, antes de eu comentar na parte da humildade, deixa eu só fazer eu acho que seria uma boa comparação para a tua própria vida, essa questão de os teus avós terem construído uma escola e tu ter, num certo sentido, herdado a escola e querer dar continuidade a esse trabalho. E se tu pensa na Revolta de Atlas, tem um personagem que é assim... Né? Exatamente. Ele é o herdeiro de uma enorme fortuna. Talvez não ele, né, mas a família dele historicamente toda, né, todas as gerações anteriores. Ele já é uma figura que propôs uma estratégia um pouquinho diferente. Né? Tu te lembra que o nome Danconia não era uma coisa que ele foi ensinado a tomar como automático. Tu tinha que se tornar um Danconia. E que a expectativa de cada um dos herdeiros era aumentar a fortuna. Era expandir o negócio. Entende? Então, nesse sentido, né? Mas isso é uma opção dele, do personagem. Ele decide, não, é isso que eu quero fazer para a minha vida. Mas ele não está atrelado a isso. Então, isso me lembra um pouco a tua fala. Que é uma escolha, ainda que tu tenha crescido nesse contexto, é uma escolha tua querer dar continuidade com esse trabalho. E mediante tu ter feito essa escolha, aí tu vai fazer o melhor possível. Então, essa responsabilidade, e salvando que também a gente está absolutamente distante com o nosso pequeno negócio de um império de minas de cobre por toda a América. Só uma brincadeira aí. Sim. Mas tu lembra o conceito de produtividade, a virtude da produtividade da Ayn Rand não tem a ver com a escala, entende? Tem a ver com o empenho da razão do ser humano com relação ao seu trabalho, em qualquer escala que seja. Mas voltando aqui um pouco na parte da humildade, a Ayn Rand ela considerava que a humildade era um vício. Humildade é o oposto de orgulho. Sim, então, por isso mesmo que eu fiz a ressalva. Por isso mesmo que eu fiz essa ressalva na hora de falar. Quando tu comenta, eu tenho uma perspectiva humilde com relação ao meu conhecimento, ou a forma que eu penso sobre alguma coisa. Essencialmente, o que tu está dizendo é que tu se coloca para baixo. Tu diz, eu sei, mas eu não sei muita coisa. E aí tu pensa, o reconhecimento do fato das tuas limitações, ou seja, de que existem coisas que tu não sabe. Isso não é uma coisa racional. Eu dizer, não, mas eu não sei tudo. São coisas que eu não entendo. Eu tenho aula toda semana, eu li, eu estou sempre buscando conhecimento. Mas o fato de eu estar buscando conhecimento é um reconhecimento racional do fato de que tem coisas que eu ainda não sei, ou tem coisas que eu não entendo, e eu estou buscando entender. Então, isso é uma aplicação da minha racionalidade. Agora, onde que nesse aspecto de eu estar reconhecendo coisas que eu não sei e eu estar buscando conhecimento, por que eu preciso me colocar para baixo? Perfeito. Aí entra... é muito comum essa... Eu concordo 100%. Esses dias eu tive uma discussão de quase uma hora com amigos sobre o uso do conceito de verdade misplaced em algumas frases. Claramente, o uso da humildade foi equivocado aí. E aí eu acho que ele está associado numa visão, assim, vamos dizer, consensual, no limite da linguagem. Eu acho que ele é uma palavra que dialogaria, de certa forma, com velocidade, mas que não deve ser interpretado na forma como você realmente colocou, de prejuízo, de demérito do indivíduo, né? Eu tenho uma metáfora que eu gosto sempre de falar, porque é muito... Eu me deparo, como a gente tem muita influência e debates no objetivismo entre pessoas que vão se interessando e começam a ler livros e tal, e vêm me perguntar
e é muito comum os early readers ali do objetivismo, isso exaltar algumas características que não são as características do orgulho e da confiança, mas que na falta de uma melhor palavra seriam características da arrogância. E a arrogância, eu faço uma metáfora, que é igual você ir jogar futebol pela primeira vez, ou quando você é um jogador inexperiente, e você está usando a sua razão. A razão é você jogando futebol. E você toma um debaixo das pernas da realidade. O seu oponente te dá um debaixo das pernas. Então, algum fato que acontece com você, ou um debate, ou uma decisão, que você vai muito convicto que é uma decisão racional, e essa é uma crítica muito comum e muito rasa ao uso da razão no objetivismo, é a noção de que mas o ser humano é claramente irracional. Como se deve defender do uso da razão, sendo que o homem é claramente irracional? A gente sabe que a gente não deve comer a mais do que a gente precisa, e, no entanto, a gente come. A gente tem todos os vícios associados à vida contemporânea. Então, as pessoas têm uma visão extremamente pessimista para corroborar uma ideia que não invalida as ideias da Ayn Rand. Então, esse uso dessa humildade que eu quis dizer, eu acho que é muito oportuno a gente falar sobre isso, porque eu tenho uma preocupação muito grande vamos dizer, dessa metáfora que eu usei do debaixo das pernas, que os ingênuos, que até de boa intenção, mas que podem tomar de determinados eventos que vão se mostrar aí objeto de amadurecimento para essas pessoas com essas lições. Até porque confiança e arrogância são coisas completamente distintas, né? Eu ser confiante significa que eu tenho uma convicção de mim mesmo ou das minhas habilidades. Só que eu chego a essa confiança ou a essas convicções através da minha razão. Eu ser arrogante significa que tem alguma coisa errada no meu pensamento. Existe uma dissonância entre o que eu acho, ou seja, o conteúdo que tem na minha mente, que não necessariamente é fruto de um processo lógico, e daquilo que eu estou fazendo. E é até por isso que a própria virtude do orgulho, ela normalmente ela é confundida com arrogância em oposição a uma emoção positiva do fruto do trabalho da pessoa. Perfeito. Então, nós normalmente utilizamos o termo, né, aquela é uma pessoa que ela recusa dizer que ela está errada. Ele é uma pessoa orgulhosa. Não, uma pessoa que ela recusa dizer que ela está errada, ela sabe que ela está errada, mas ela não vai admitir, porque ela é orgulhosa. Não, essa é uma pessoa irracional. Ela vê os fatos da realidade e ela se recusa a adotar, a interpretar esses fatos. Então, esse é um exemplo claro, porque quando tu tem uma distorção do conceito de orgulho como uma coisa que vai para o caminho errado, né, que é o orgulho como arrogância, aí normalmente tu pega a humildade, que na verdade é o negativo, mas as pessoas pegam a humildade como o positivo. Entende? Então tu tem essa inversão Perfeito. do que a Rand, até porque, Matheus, desculpa não seguir as perguntas aí, que esse assunto é um dos assuntos que está mais me interessando atualmente no debate do objetivismo. Depois eu vou falar sobre a parte de nivelamento de vocabulário, nivelamento de léxico, mas antes eu quero falar sobre a contradição, aí corroborando o que o Ricardo falou, queria ver a opinião dele, é até contraditório a ideia de que você não tem como... É praticamente impossível você não se pautar em algum nível de entendimento e visão clara de mundo para você tomar qualquer tipo de ação. Então, aquela pessoa que vira e fala assim, não, para mim a verdade não existe a verdade. Eu acho que eu tô ali, cada pessoa tem a sua opinião e todo mundo pode estar certo. Então, assim, é um nível de imprecisão e desprezo, principalmente aos elementos da lógica, é muito grande. E a única escapatória para a evasão da lógica é a evasão mental. É a pessoa que ela simplesmente nega, ela apaga. Não, aqui ela muda de assunto. Então, a aceitação, vamos dizer, a constatação de que a gente corroborando a ideia de que para a gente, mesmo que a gente tenha essa preocupação e não tomar esse debaixo das pernas metafórico que eu disse, é impossível agir sem se pautar em algum tipo de visão de mundo e em todo tipo de conhecimento, que é o máximo que você tem a qualquer tempo para agir. Seja para tomar um copo d'água,
para falar o que eu estou falando aqui agora. Pode ser que eu mude uma opinião daqui a 1 minuto, mas eu tive que pisar em algum solo firme, mesmo que eu não saiba declarar por meio das palavras aqui qual é ele, como é o caso muito comum de pessoas que têm discursos políticos, discursos sociais, discursos econômicos muito sofisticados, sem ter o mínimo entendimento de quais são as raízes metafísicas, as raízes epistemológicas daquele discurso. E aí, já no outro ponto que eu ia falar, eu percebo cada vez mais que quando a gente se aprofunda em debates associados ao rigor lógico e usando a dialética para ter um rigor lógico, a gente gasta boa parte do tempo do debate fazendo um nivelamento de palavras. Isso é uma coisa muito louca, né? Porque a pessoa vai falando e você fala assim, não, espera aí, isso não é humildade. Ah, é verdade. Isso não é orgulho é isso. Isso não é verdade é que... E a pessoa vai concordando, e eu acho que isso é interessante porque as teorias da linguagem, aí, que a maioria tem hoje elas desagam numa corrente extremamente pós-moderna e que a gente tem uma grande dificuldade por causa dessas teorias, a supremacia da linguagem, mas de alguma forma, tem uma frase meio mística que eu gosto, que é assim, não se esconde 3 coisas por muito tempo, o sol, a lua e a verdade. É uma parada, é do Buda essa frase, mas eu acho que tem a ver porque a gente, de certa forma, me parece que os pensadores eles tangenciam fatos que correspondem a leituras adequadas da realidade, dada a complexidade do seu pensamento. Talvez eles não chegam a conclusões conclusões que são absolutamente verdadeiras, mas elas podem tangenciar, sabe? Então, assim, esse uso adequado das palavras, e a linguagem coloca muito isso, se a gente não fizer um nivelamento, é impossível a gente conseguir ter um diálogo mínimo, porque é muito comum a pessoa literalmente evadir quando ela se bota diante de uma contradição exposta por meio do aprimoramento da capacidade cognitiva de entendimento e de entendimento de mundo, pelo aprofundamento da própria linguagem. É muito angustiante isso para muitas pessoas, e para isso elas evadem. E eu falo muitas pessoas, quantas vezes, eu tenho certeza que vocês também, e eu, confesso, já passei em várias situações de evasão. A Ayn Rand define isso, dá trabalho você usar a razão e gasta. A gente hoje conhece a parte da neurociência, os mecanismos fisiológicos no nível de profundidade que a gente conhece, que eu acho que não é absoluto, assim como tem se demonstrado a história ao longo dos últimos milênios, a gente já entende que demanda grande esforço cognitivo, demanda um processo fisiológico que tem toda uma base por trás para acontecer, desde a alimentação, atividade física, qualidade do sono e tudo mais, até a gente conseguir alcançar isso. Então, isso tem me angustiado muito. Eu vou te falar porque a gente está num processo, obviamente, não podemos deixar de falar isso, nesse processo político que a gente está vivendo tão conturbado, é muito angustiante para nós. E eu acho que até para as pessoas, vamos chamar para nós pessoas de boa intenção, pessoas que não são os Gale Winans da vida, não são os Ellsworth Torres da vida. São pessoas de boa intenção que estão simplesmente influenciadas e buscando um caminho. É muito angustiante não atingir o nível de comunicação esperado e parecer que a gente está falando uma língua diferente. E eu acho que eu já estou acabando, né, Matheus? Ancorar essa conversa na lógica, no acordo. Vamos concordar em usar a lógica como um nivelador aqui. Se a gente for contraditório, a gente vai rever o que está errado na nossa premissa e a gente vai concordar nisso. Caso contrário, se a gente for ficar sendo sofista e evadindo cada hora que a gente encontra uma contradição, cara, é uma coisa muito perigosa para quem gosta de ver o mundo com uma ótica de busca de conhecimento, é angustiante. Deixa eu fazer 2 comentários. Eu acho que isso vai ajudar a explicar exatamente esse processo que tu está descrevendo. Por que as pessoas têm uma compreensão tão diferente sobre os termos que elas utilizam? Então, o primeiro aspecto é que as pessoas não entendem que conceitos são formados, que elas precisam formar conceitos. A maioria das pessoas, elas adotam as palavras que são utilizadas e mais ou menos utilizam da forma que as outras pessoas utilizam palavras. Só que conceitos e palavras não são a mesma coisa. E é só na década de 60 que a Ayn Rand escreve a teoria dela sobre formação de conceitos que isso começa a ser esclarecido. Então, essa é a primeira grande confusão. Então, as pessoas acham que elas podem denominar um determinado termo qualquer coisa que elas queiram.
ou mais ou menos qualquer coisa que elas queiram. Então, o exemplo clássico aqui é quando a pessoa fala que ela ama alguma coisa. Isso é mais comum em inglês do que em português, né? Mas a pessoa fala, I love this movie, I love this song, I love you, I love my dog. E a pessoa ela ama tudo. Quer dizer, não existe um discernimento das suas próprias emoções, ou das avaliações que a pessoa tem com relação às coisas que ela valoriza, que ela dá valor no mundo. Então, isso é um aspecto que causa muitos problemas. Então, quando a gente entra em alguns aspectos, em alguns termos mais polêmicos, como, por exemplo, o tópico do aborto, é o exemplo clássico, né, em que as pessoas elas discutem se o feto é um feto ou se é um ser humano, ou se é uma vida ou não é uma vida, né? Então, quando tu entra nesse tipo de decisão polêmica, que repercute na sociedade, essas imprecisões linguísticas e essa falta de clareza sobre como conceitos são formados e de onde os conceitos vêm. Eles vêm da realidade ou eles são com base em fato da realidade ou eu inventei eles. Eu decidi definir que Da um feto é um Associação feto. Internacional dos Conceitos, né? Isso. Cada um decide o que quer que o conceito seja ou eles têm uma base na realidade. Isso eu acho que é a primeira grande confusão que a maioria das pessoas fazem. E a segunda, que é um problema metodológico muito comum, especialmente com pessoas mais intelectuais, que é o racionalismo. Racionalismo parece que tem a ver com razão, mas não tem. Racionalismo é um processo de pensamento que ele ignora os sentidos que o ser humano possui. Então, o indivíduo ele ignora fatos da realidade, que são fatos que eu consigo perceber através do meu sentido. Então, a pessoa ela tem ideias na sua própria cabeça, que ela toma como verdadeiras, ela não sabe de onde essas ideias partiram, e com base nessas ideias, a pessoa faz uma mímica do que é o processo dedutivo. Então, ela diz, o ser humano, o exemplo clássico batendo aqui um pouquinho nos libertários, como é que é o non-aggression principle? Eles tiram o princípio de não agressão do ar, do nada, e com base nesse princípio, fazem uma série de deduções, ou que tem uma mímica do processo de deduções. Então, como esse é um axioma não axiomático, né? Isso, exatamente, isso não começa na base, ou seja, não são ideias que estão ancoradas na realidade. Então, tanto o problema das palavras que as pessoas estão utilizando, quanto essas outras ideias que daí seriam as proposições, não estão ancoradas com a realidade. E aí que tu tem essas frustrações que tu comenta, que as pessoas elas ficam, tu não consegue entender exatamente o que a pessoa está dizendo, nem a pessoa também não entende o que tu está dizendo. Então todas essas imprecisões elas se dão em grande parte essas duas origens do problema, conceitos e se o que a pessoa está dizendo está ancorado com a realidade ou não. Matheus, agora puxando, agora voltando para outra pergunta, e a gente já vai engatar a educação de novo aqui. A gente acabou fazendo um pequeno desvio metodológico para explicar alguns conceitos. E como nós estávamos falando um pouco daquela escola original, e depois tem um outro projeto que também me parece muito importante, que é o Sundays. Qual foi o propósito de fundar esse projeto específico? Matheus, a gente tem a Sanders, para explicar um pouquinho, é uma unidade nova nossa de educação infantil. Ela foi fundada, foi concebida, iniciou a sua concepção já tem quase 5 anos. A gente inaugurou ela no início desse ano letivo 2022. Ela é uma unidade geograficamente na mesma cidade, mas é o bairro mais distante possível da onde a gente está hoje. A gente tem o segmento de educação infantil há quase 30 anos na nossa unidade principal. E a gente decidiu abrir uma nova unidade, uma que as pessoas tradicionalmente chamam de creche, é uma unidade de educação infantil, porque regularmente no Brasil, creche compreende as faixas etárias de 0 a 3 anos, e a faixa etária de 4 e 5 anos é o que antigamente chamava de pré-escola. Em algumas regulações municipais ainda se chama pré-escola, mas o grande grupo até os 5 anos é chamado de educação infantil. Então, a gente tem um centro de educação infantil para crianças de 1 a 5 anos,
A gente decidiu utilizar uma marca que chama Sundays, fazendo uma certa alusão à São Domingos. A nossa escola, é importante falar, a nossa escola não é uma escola confessional, nenhum tipo é uma empresa normal, uma empresa for profit. Ela foi fundada, depois eu posso até contar uma história curiosa, por que o nome é São Domingos. Mas meus avós são católicos, vem uma família de tradição católica, mas independente disso, a Sundays, ela é um centro de educação infantil que tem por objetivo uma marca diferente, justamente dialogar de uma maneira mais direta do ponto de vista do marketing, da comunicação com as famílias de faixa etária que têm filhos de 1 a 5 anos. É uma marca que tem um visual mais infantil, uma marca que tem uma pegada que dialoga melhor com esse público. Então, foi meio que uma segmentação da nossa comunicação, que, sem dúvida, envolveu um trade-off de abrir mão de uma marca já bastante conhecida, mas, de certa forma, a gente criou uma nova marca assinando com a marca da escola. E a gente entende que isso tinha um prejuízo óbvio, que era do custo de criar uma nova marca do ponto de vista de recall, etc. Mas tinha uma vantagem, que era construir uma força com uma linguagem que dialogasse melhor, gerando afinidade mais fácil com aquela faixa etária. Então, a gente está muito feliz com o resultado desse primeiro ano e estamos animados aí para o próximo ano, 2023. É importante falar, a ideia o nosso slogan na Sanders é educar é cuidar. Basicamente, é uma brincadeira, um jogo de palavras aí com a ideia, já é muito comum, a gente tem, você deve ter ouvido isso já, se você tem familiares pequenos, vocês devem ter ouvido isso falar já. Não, mas ele é tão pequenininho, eu vou botar ele na crechezinha pertinho de casa, para ele só ficar brincando, e depois, quando ele crescer, eu boto ele numa escola boa, eu boto ele na São Domingos, quando for a hora de alfabetizar. E aí, importante fazer uma ressalva, dentro desse balaio da educação, do desenvolvimento humano, tem muitas correntes de pensamento diferentes. Inclusive, até do ponto de vista prático, a gente estando imerso na execução, até pelo ambiente regulatório, mercado de trabalho, formação acadêmica que a gente tem, é um grande desafio você conseguir separar. Cara, tem hora que eu pego umas coisas em termos de proposta pedagógica que vem ou por material didático ou por livros que você tem que ir peneirando e achar, opa, peraí, isso aqui não, isso aqui sim. Então, assim, é muito interessante isso. Mas, grosseiramente, assim, de ponto de vista amplo, a ideia, a gente quer sedimentar cada vez mais na sociedade a ideia de que o desenvolvimento infantil, por meio de uma estimulação adequada, é muito oportuno nas faixas etárias mais baixas, então da criança pequena, do bebê, da criança. Então, esse processo ele precisa acontecer de uma forma, vamos dizer assim, que potencialize, leve os melhores potenciais possíveis. Então, a ideia nossa é justamente trazer uma educação infantil, assim como a gente já tem a tradição de fazer, trazer uma nova opção de educação infantil que deixe claro, olha, aqui é lugar de brincar, mas com intencionalidade. E isso não quer dizer que você vai ser triste, pelo contrário, é essa intencionalidade, esse cuidado, essa visão intencional do processo que vai realmente levar à formação de indivíduos felizes, de indivíduos autônomos, de indivíduos confiantes, de indivíduos que têm uma base de formação cognitiva, socioemocional e comunicativa que permita interagir com a sociedade e ter uma vida plena e feliz. Claro, tendo como base todo o conhecimento historicamente acumulado pela sociedade até hoje, todo ou boa parte dele, ou que chegou até aqui como relevante. Então, eu acho que é fundamental, e aí a neurociência tem comprovado cada vez mais como essas janelas de oportunidades cognitivas são abertas durante a infância, e é um momento no qual a estimulação deve acontecer de uma maneira muito, muito aprofundada. Existe uma tendência, existem várias tendências educacionais que não concordam com essa linha de pensamento, tem uma vertente extremamente, vamos dizer assim, eu acho, quando eu vejo acontecendo, me parece até meio que, como que você espera que determinadas coisas aconteçam sem que outras tenham acontecido antes para ter um efeito de causalidade. E aí as pessoas se surpreendem, e isso, eu acho que isso acaba explodindo lá na idade adulta,
com geração de pessoas frustradas, tristes, ressentidas, que elas têm, de forma geral, elas não foram ensinadas a agir de outra maneira. Elas foram ensinadas a agir exatamente dessa forma. Seja ensinadas ou elas não foram ensinadas e, consequentemente, tiveram que, vamos dizer, intuir sozinhas o seu processo de formação intelectual. Porque, na minha visão, a gente tem pouquíssimos exemplos na história da humanidade de formações autônomas, aí, espontâneas, não direcionadas por outros seres humanos, que mostram para a gente que é muito difícil alguém, se não impossível, alguém se desenvolver sem a ajuda de um adulto mais desenvolvido do que quem está sendo desenvolvido. Isso é importante ser fixado. Sim, existe uma falsa dicotomia que eu acho que é muito predominante na educação, que eu acho que tem muito a ver exatamente com isso que tu está dizendo, que é as pessoas acham que brincar é divertido e estudar é chato. Então, se eu vou para a escola e eu estou me divertindo, então eu não posso estar aprendendo. Porque aprender é chato. Aprender é boring. Né? Então, essa noção do cuidado que tu menciona, e aí a importância de ter bons conceitos. Cuidar não significa só deixar a criança fazer o que ela quer. Ou só ter o cuidado do ponto de vista... A integridade física e fisiológica da criança. Tipo, trocar. Eu tenho uma filha de quase 3 anos, então eu estou bem nessa faixa etária, minha filha. Então, não é só o cuidado da criança ela estar bem. Ela comeu, ela almoçou, ela brincou um pouco, ela não caiu da cadeira, né? Ela voltou bem para casa. Não é só isso. Então, só porque é uma criança de 1, 2, 3 anos, isso não significa que ela não seja capaz de pensar. Ainda que seja um pensamento limitado, ela está aprendendo a pensar. Mas como é que ela vai ter, vamos dizer, 30 anos e um dia gerir uma empresa, etc., ou ser um cientista, ou ser uma médica, se quando ela tinha 1, 2, 3 anos, ela não começou a trabalhar nessas aptidões? Como é que eu vou chegar lá na frente? E grande parte das diferenças que a gente observa em crianças de depois de 10 anos, 15 anos, 20 anos, uma boa parte dessa diferença que existe se dá nos anos iniciais, em que a criança ela era negligenciada, mas ninguém prestava atenção no desenvolvimento cognitivo da criança. Então, só para fim de exemplo, de anedota, e eu quero ver os comentários sobre isso. A minha filha, ela fala português e inglês. A minha esposa é americana, então a gente só fala inglês em casa. E para a gente é a coisa mais normal do mundo. A minha filha ter 2 anos e ela ser bilíngue. Assim, para mim é quase como uma vergonha falar que ela é bilíngue, porque eu falo outras línguas. Eu já deveria ter ensinado outras línguas para ela, só que eu ainda não ensinei, porque eu passo muito tempo trabalhando e tal. Mas para os outros pais, eles acham, aqui no contexto do Brasil, eles acham isso uma coisa muito estranha. É uma coisa estranha, mas no bom sentido. Tipo assim, uau, mas a criança ela fala inglês? E ela fala português também? Sim, ela fala português. Nossa, mas como? Então, quer dizer, existe um certo trabalho que pode ser feito e a criança ela desenvolve certas habilidades numa idade que é onde deveria estar sendo desenvolvida, em oposição lá aos 7, 8 anos, daí ela fica remoendo o verbo to be para sempre. Então, eu gostaria de ouvir a tua opinião sobre essa dicotomia entre brincar e... Muito bom. Eu acho que hoje eu não tenho filhos, mas eu acabo convivendo com isso todos os dias, né? Vou falar primeiro sobre você usou o exemplo do racionalismo, né? Eu acho que existe hoje um grande movimento de racionalismo na educação, e aí ele não está oriundo da academia. Eu diria que ele é oriundo de um racionalismo da maior simplicidade, é um racionalismo realmente de uma mescla de conceitos perdidos e pensados e empacotados de uma maneira a determinar, sabe, Ricardo, por uma dedução quase uma protológica, querendo conferir um caráter racional e óbvio para determinados comportamentos, como, por exemplo, a importância da criança estabelecer uma rotina, de fixar uma expectativa com a criança e cumprir aquela expectativa. Tem uma série de boas práticas
que estão sendo colocadas em xeque por um racionalismo assim, olha, a criança está ficando ansiosa porque ela faz atividades de casa. Não, cara, fazer uma atividade de casa não deixa uma criança ansiosa. O que deixa a criança ansiosa é como a família reage a essa atividade com ela, é como a escola propõe essa atividade dentro de um contexto adequado ao nível de compreensão que ela tem naquela faixa etária da realidade. Então, assim, a gente está botando de lado muitas coisas que eu acho que são valiosas e botando invariavelmente os pés pelas mãos, e as consequências disso já estão aparecendo em gerações de indivíduos que não sabem lidar com frustração, de indivíduos que declaradamente são indivíduos que não se sentem felizes, não se sentem realizados. Eles não conseguem nem, basicamente não foram ensinados a entender o que é esse sentimento. E aí, quando você fala, por exemplo, da sua filha que é bilíngue, e você claramente aí deixou um exemplo, sua filha é bilíngue muito provavelmente, por grande parte, pelo fato da sua esposa ser americana e comunicar com ela em inglês desde pequeno. Isso pode ser, por outro lado, pode ter o Matheus. O Matheus não tem filho, né, Matheus? Não, ainda não. Então, o Matheus pode olhar e falar, nossa, caramba, filha do Ricardo já está falando inglês. Então, quando eu tiver filho, então já criei aqui um nivelamento, uma régua, que, então, se já tem gente que faz, eu quero o melhor. Então, eu quero o melhor para o meu filho. Então, existe, vamos dizer, e você foi muito prudente na hora que você falou, olha, eu falo um monte de línguas, eu poderia ter, já minha filha poderia, em vez de falar 2, falar 3. Poderia já estar falando espanhol, poderia estar falando italiano. Mas, por outro lado, eu conhecendo a base filosófica que ampara a sua visão de mundo, eu sei que você não vai se sentir culpado pelo fato dela não falar. Então, porque a culpa é uma palavra-chave aí nesse elemento. Você não pode se sentir culpado, sendo que a escolha que você fez a todo tempo foi uma escolha individual, racional e livre para esse aspecto. Então, essa é uma preocupação que a gente tem que passar para famílias o tempo todo, essa formação, vamos dizer assim, de uma confiança, de uma convicção de que a família está fazendo o melhor que estava ao alcance, e que se não foi o melhor e foi identificado em determinado momento que aquele melhor não era o melhor, que dali para frente, então, a gente evolua, mas sem carregar uma culpa que aí emocionalmente, não racionalmente, impacta nas ações e aí cria um ciclo vicioso terrível, que é o que a gente está vivenciando hoje em dia. Deixa eu trazer aqui um conceito crucial da filosofia objetivista, que é o conceito de contexto. A família, ela faz o melhor que ela pode dentro do seu contexto. Perfeito. E se eu ignoro o contexto, ou seja, os fatos, é a soma dos fatos da minha circunstância atual. Se eu ignoro esses fatos, eu estou sendo irracional. Então, eu preciso trazer para falar por que eu tomei essa decisão e não outra decisão. E tu identifica alguns pais, eles têm esse processo muito claro na sua própria mente. Ou seja, eles de fato pensaram no assunto. E é um processo contínuo. Tu nunca toma uma decisão e aí depois tu diz, não, agora eu vou viver com isso daqui para sempre. Tu tá, especialmente no processo de parenting, né, que a criança está sempre se desenvolvendo, tu está sempre tendo que fazer adaptações consoante os novos fatos, porque espera 6 meses é uma outra criança, depois é uma outra criança, é uma outra fase de desenvolvimento. Então, contexto é o conceito crucial aqui, né? Eu até, antes da gente voltar para as perguntas, uma coisa que o Henrique comentou é que a gente vê diariamente são aqueles pais que, então, eles estabelecem esses critérios, como tu comentou, de forma totalmente arbitrária, e colocam e submetem a criança a diversos cursos, a atividades. Parece que de alguma forma, por osmose, ela vai se tornar boa naquilo, simplesmente porque ela está fazendo. E eles perdem a oportunidade, então, de ver a criança como um indivíduo particular que tem as suas potencialidades e as suas deficiências, e como gerir isso de uma forma harmônica dentro da idade em que ela se encontra e dentro do que está disponível para ser feito. E realmente, o que você comentou da culpa, daquela ansiedade dos pais,
ela é uma ansiedade desnecessária. Ela poderia ser combatida e transformada em simplesmente o ato de desenvolver um ser humano, que não é fácil, né, que é complexo, e que isso te exige ter também essa capacidade de levar as coisas de uma forma racional e respeitando o contexto, que o E Ricardo perceba que comentou. como a criança, por definição, ela vai aprender em grande parte pelo exemplo que ela mimetiza dos indivíduos que estão em torno dela, essa culpa, de alguma forma, ela torna-se perceptível na personalidade da pessoa. E aí isso reverbera numa formação de um indivíduo que repercute e mimetiza os comportamentos do indivíduo culpado, que a orienta. Então, isso é algo, e em antagonismo a isso, onde um indivíduo que tenha confiança, autoestima, amor próprio, determinação, ele tende a, de certa forma, ensinar isso para quem está ao entorno dela, inclusive as crianças. Daí a importância, e aí a importância, eu acho que da filosofia até para isso, e principalmente para isso. Óbvio que aí a gente entra num aspecto aí, vamos dizer, de o serviço educação, se for pensar friamente, ele pressupõe uma massificação. Eu costumo dizer, se for pensar, Aristóteles foi professor de Alexandre o Grande, foi o professor individual dele, o tutor dele durante seu desenvolvimento. A escola é um processo coletivo, a gente sempre tem ressalvas dessa palavra, né? Mas é um processo voltado para um público de vários indivíduos. Envolve algum nível de necessidade de nivelamento, seja por um corte etário, seja por um corte geográfico, cultural, que permita, de alguma maneira, com recursos escassos, com a escassez que é inerente à nossa existência, fazer o melhor possível. E nesse processo evolutivo de agregação de valor do nosso modelo econômico, a gente consegue melhorar nisso aí. E então a gente não pode perder isso de vista, sabe? Porque pensar a educação ideal do ponto de vista assim, não, vai ser o melhor para a socialização, vai ser o melhor para o desenvolvimento cognitivo, vai ser o melhor para o desenvolvimento da comunicação. Dividindo nesses 3 eixos aí, dá para pensar um processo melhor. Agora, qual vai ser o custo disso e qual vai ser a viabilidade prática desse processo? Então, não tenhamos... Eu acho que a gente tem que fazer um apelo de não ter a culpa, tentar fazer o melhor que está disponível ao nosso alcance com o que a gente tem. Henrique, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu falou, vamos pensar friamente. O que tu acha que pensar friamente significa? Mais uma vez, aquele exemplo que eu te dei lá no início da Ayn Rand do Donohue. Eu acho que é um vício de linguagem aqui, uma expressão. Pensar friamente é tirar a emoção da sua tomada de decisão e usar a sua razão para entender o melhor possível da situação que você está diante. Sim, mas quando eu estou tomando uma decisão, o processo ele é só racional. Eu só estou qualquer decisão que eu estou tomando, pelo fato de ser uma decisão, parte de um processo racional. Agora, o que seria pensar friamente seria eu vou ignorar o contexto que está acontecendo e quaisquer que sejam as consequências dessa decisão que tenha um impacto emocional. Então, é como se eu fosse um robô. Por isso, só parece que é muito importante isso, Ricardo. O desenvolvimento da faculdade da razão, eu sempre falo sobre isso. A gente está em constante aprimoramento, eu busco estar em constante aprimoramento dessa faculdade. Se você, aí conecta aquela discussão longa que a gente teve no início desse papo, se você não busca aprimorar a sua capacidade de refletir, de entender e de esmiuçar os elementos que fazem parte da sua tomada de decisão, que é, vamos dizer, o resultado final do processo de racionalização, de uso da razão, você fica com... É como se fosse um jogador de futebol que não sabe jogar direito, sabe? E você tem que treinar para você conseguir... E eu acho que esse processo que é um processo
E ele não é... É isso quando a Ayn Rand ela separa o conceito de drift do conceito de focus, que é você focar versus você devagar, devanear ou ser alheio com seus pensamentos. Você tem que se treinar para isso, porque inevitavelmente, lá quando os psicólogos comportamentais falam sobre o ser humano ser irracional, basicamente uma constatação rudimentar vamos dizer assim, empírica, dessa tendência, que eu acho que é notória, da gente procurar o cognitive ease. Essa facilidade cognitiva que nos leva a queimar menos fosfato, a gastar menos energia no cérebro, no córtex pré-frontal. Então, tudo isso nos induz... Mas, se você for parar para pensar, toda a evolução humana foi construída no caminho contrário. Vamos dizer assim, remando contra essa tendência. Então, daí a ideia da Ayn Rand de que a razão ela é algo que deve ser, não que vai ser utilizado. Ela deve ser utilizada. Eu acho que é muito importante se ressalvar isso. Quando tu pensa sobre, eu vou tomar uma decisão, eu vou decidir algo para obter um valor, porque eu quero fazer alguma coisa, porque eu quero melhorar alguma coisa. Mas o próprio fato de eu querer alguma coisa significa que eu dou valor para essa coisa. Eu tomo as minhas decisões com base em coisas que eu dou valor. Ou seja, eu tenho uma emoção atrelada às coisas, a esses juízos que eu faço. Quando eu digo eu gosto disso, é porque essa coisa me dá uma emoção boa, uma emoção positiva, né? Então, entre aspas, pensar friamente seria, eu vou ignorar as coisas que eu valorizo, as coisas que eu dou valor. E eu não sei o que é isso. Eu não sei como é que uma pessoa pode agir no mundo. Não tem como agir de outra forma, é verdade. Entender? Então, isso é um exemplo comum que acaba criando uma dessas falsas dicotomia. Ou seja, a não ser pela moralidade do altruísmo. Pela moralidade do altruísmo é possível agir em desacordo com o que você valoriza. E é algo intrinsecamente antiético. Né? Exato. Não antiético, não. É algo intrinsecamente equivocado. Sim, pensa como empresário, né? Uma pessoa que lida com um negócio, né? Eu vejo que tu fala sobre educação como um serviço. Eu já ouvi tu falando antes, os pais como clientes. Sim, tá certo? É isso mesmo. Os pais oferecem um serviço, eles te contratam, e os pais são os clientes, né? E tu vê o quão comum é as pessoas pensarem nisso como frio. Mas a educação é uma coisa amorosa, é uma coisa colorida. Sim, de fato, eu acho que é uma coisa muito boa. Mas isso não é eu usar as palavras corretas, os termos corretos, que de fato, se a pessoa está contratando um serviço... Ricardo, a educação é muito importante, logo ela não pode ser tratada como uma mercadoria, certo? A educação é mais ou menos importante do que a comida para o ser humano. O alimento é uma condição, olhando a pirâmide de Maslow, aqui das necessidades, obviamente ela está imediatamente, absolutamente mais importante a alimentação. Alguém que tem um restaurante, ele quer prestar um mau serviço para quem está indo lá comer. Então, eu acho que isso isso aí impede, na verdade, isso no fim das contas é um grande subterfúgio para o relativismo, que é um subterfúgio para a mediocridade, intrinsecamente. É muito bom, porque você evade a análise racional, a análise objetiva de aspectos de expectativas, de aspectos associados a necessidades dos seus consumidores, das pessoas que te procuram para resolver um problema delas, e evade com um recurso aí, vamos dizer assim, nebuloso, né, para justificar as causas de não atender aquelas expectativas, aquelas necessidades. Então, de certa forma, é até conveniente se for pensar para as pessoas mal intencionadas. Isso, é conveniente para pessoas mal intencionadas, que são as pessoas que, vamos dizer assim, entre aspas, lucram com essas faltas de clareza nos conceitos. E quem se prejudica é o bom. Né? A Ayn Rand tem um artigo muito bom chamado sobre conceitos inválidos, e um deles é o extremism, né? Que quando a gente pensa sobre o que é um extremista, a gente pensa que exemplo de um extremista, é Osama Bin Laden,
Hitler, era uma pessoa, o extremismo religioso, dos muçulmanos, dos católicos, dos cristãos. E nós pensamos isso como ruim, quer dizer, ser extremista é ruim. Agora, o que de fato extremismo significa? É a pessoa, ela pega as premissas que ela adota e ela segue essas premissas a 100%. Ou seja, ela é coerente. Talvez a palavra radical é melhor até, porque está associado a raízes, então ele está aprofundado e ancorado em princípios que dão certa rigidez ao comportamento, Sim. né? Sim, mas tu vê, os dois termos significam praticamente a mesma coisa. Só que a Howard Roark, na nascente, ele é um extremista, ele é um radical, ele tem as suas convicções e ele segue elas ao extremo. Só quem pode se beneficiar com a utilização do termo extremista são os maus, e nunca o bom. Entende? Então, daí essa questão que você estava comentando antes, em parte do subjetivismo da pessoa, desse pluralismo, né, que qualquer coisa vale. Se for pensar, o Michael Phelps que treinou sem parar durante anos e anos a fio até ganhar a medalha de ouro, era um grande de um radical. Né? Exato. Para quê? Não seja radical. Não seja radical, não seja extremista. Você pode comer também alguma coisinha. Hoje está frio, não vai treinar, não seja extremista. Então, realmente é um conceito o Roberto gosta muito o Rachés, ele gosta muito de provocar com esse exemplo. E você percebe como muitas vezes a crítica ao extremismo e ao radicalismo, ela ancora num exemplo péssimo, como você deu, eticamente terrível, e usa para difamar uma ideia que potencialmente pode ser boa. Então você faz uma alegoria e joga um sofisma aí para confundir o uso da razão e evade, e geralmente quem critica isso evade, se posicionando de uma maneira assim: eu não sou isso, eu sou ponderado, eu sou equilibrado, sem se dar conta que ser equilibrado entre um terrível e algo que potencialmente pode ser muito bom, você tá mais perto do terrível do que essa pessoa que está aqui no radical. Né? Quando você explica dessa forma, parece óbvio. Mas as pessoas, de modo geral, têm a tendência... Gente, calma. A felicidade está no meio. A ponderação é a solução. Então, assim, é uma coisa, ao mesmo tempo, óbvio, perigosa, porque pode conduzir a erros de julgamento terríveis. Por essa maneira, eu acho que evolutivamente tende-se a falar isso, mas, por outro lado, a janela de Overton, em termos das descobertas, é sempre deslocada por radicais. Galileu foi um grande radical quando ele bateu o pé e falou as teorias dele do geocentrismo, e do heliocentrismo. Então, você pega... Eu estava até lendo um artigo, não foi seu ou do Pedro, que cita o Thomas Kuhn, na estrutura das revoluções científicas, mas pegando só o aspecto histórico, toda grande disrupção, e essa palavra está até muito na moda, vamos pensar, toda grande ruptura com conceitos que mostraram-se limitados para traduzir a realidade como ela na história, foram objeto de grande esforço de radicais na história da ciência. Então, não teve outra forma de ser assim, sem esse deslocamento por pessoas que perceberam determinados conceitos e agiram em acordo com aquilo ali, até que ficou assim inegável para qualquer pessoa, observando a realidade, e de fato, por exemplo, a Terra era redonda, que o Sol estava parado em relação à Terra que girava em torno dele. Então, é até um ponto que isso torna-se inegável, né? Aquela ideia da janela de Overton. Mas eu acho que essa briga aí dos radicais, vamos dizer assim, ela é a briga que conduz a humanidade a adquirir mais conhecimento. E eu acho que é praticamente inevitável. Sempre foi assim. Uma coisa que eu fiz, Matheus, desculpa que eu estou falando muito, mas que eu vou me empolgando com o assunto. Naquela fala, eu não gosto de ser uma pessoa crítica ao espírito do nosso tempo. Eu acho que a gente ficar nesse criticismo, sabe? As pessoas são isso, as pessoas hoje em dia só querem isso, as pessoas são aquilo. Eu acho que cria uma espécie de revanchismo, de ressentimento, que não é um valor positivo para o conhecimento. A gente tem que estar preocupado com aquela ideia do discurso do Rock, de o primeiro homem que inventou o fogo foi queimado na fogueira que ensinou seus irmãos a acender, e os pensadores, cientistas, criadores, inventores
eles lutaram armados com nada além da sua própria visão. Aquela ideia de realmente uma visão de mundo otimista racional, né? Vai dar certo, e vai dar certo porque a gente vai fazer algo para que dê certo. Então, e que vai buscar conhecimento e tudo mais. Eu tendo a ser um pouco preocupado com essa visão, sabe, meio ressentida. A Ayn Rand, eu acho que consegue fazer um equilíbrio bom entre isso. Tem hora que ela está meio revoltada em alguns textos, e eu acho que a natureza do cotidiano dela fazia isso, mas quando ela está escrevendo as grandes obras, ela deixa isso muito claro aí com desse otimismo dela, dessa visão feliz, em última instância, do estado de consciência que permite do universo benevolente. Até nessa questão, como a gente comentou agora sobre a Rand, também esse espírito de revanchismo e procurar cada dia mais tratar da realidade, né? Saber respeitar o contexto, que é algo que o Ricardo comentou também. Qual que é a influência de Ayn Rand, de Maria Montessori, nas atividades pedagógicas das duas escolas? Bem, vamos lá. Como eu já dei uma pincelada nesse assunto, eu estou até coincidentemente, não foi de propósito, não. O livro que está aqui do lado, no meu escritório, é O Retorno ao Mal Primitivo. E tem uma passagem muito interessante, aqui mais ou menos um quarto do livro. O manual, eu abri aqui por à toa aqui. Tá até marcada a página, coincidência. O manual da doutora Montessori indica a natureza e extensão da ajuda que uma criança precisa ao entrar no maternal. Então, eu tenho a Rand, ela descreve aqui elogios à metodologia da Maria Montessori, e existe um desafio que é basicamente aquilo que eu falei sobre a formação de mão de obra, a conceituação profunda e o tecnicismo da educação. Basicamente, quem está montando, por exemplo, um computador, ele não precisa entender a natureza essencial que está por trás. Nem é possível que ele entenda a natureza do microchip que está dentro daquele equipamento. Então, de alguma maneira, a formação técnica para educadores ele tem uma origem muito diversa, e ela vai, de modo geral, bebendo de diversas fontes para formar uma percepção e um método, que é o que é chamado, né? Um caminho para um fim, né? Um caminho para uma meta, que permita entregar o resultado esperado. Então, de fato, a Montessori, por exemplo, que é um método concebido aí na virada do século XX na Itália, traz influências na educação brasileira fortemente, assim como outros educadores, como, por exemplo, Vygotsky, como, por exemplo, Piaget, como muitos outros pensadores, até como algumas vertentes que se traduzem numa linha de atuação pedagógica, como, por exemplo, o construtivismo. Mas uma ressalva importante do ponto de vista prático, que é importante fazer nesse tema, cara, é que é muito difícil você executar bem. Muita gente se propõe a ser montessoriano, assim como a gente sabe que muita gente se propõe a fazer um monte de coisa, mas na prática é um grande desafio. Então, acho que a gente tem que ter, de certa forma, esse olhar atento e tentar trazer ao máximo os conceitos que são adequados, e aí, vamos dizer assim, no dia a dia, no exercício da atividade, e tentando tirar coisas que não fazem muito sentido, alterar alguns usos de palavras. Quer ver uma parada que eu faço bastante? É muito comum na educação as pessoas usarem a todo tempo a palavra cidadão como sinônimo de indivíduo. Então, assim, você pega 90%, uma estatística inventada, tá? Mas um grande percentual de escola, se você for abrir ali o objetivo da escola, o princípio, a missão, o propósito, vai ser assim: formar cidadãos conscientes do seu papel transformador na sociedade. Cara, olha o que está escrito nisso, hein? Formar cidadãos. Então, já é formar cidadãos, quer dizer, é um indivíduo que contribui na cidade, é um indivíduo que contribui para um fim coletivo em qual ele está inserido. Formar cidadãos conscientes, ou seja, ele está doutrinado, ou, de certa forma, ele está direcionado do seu... Aliás, é o que é esperado, até consciente, talvez seja uma palavra misplaced aí, né, Ricardo? Mas consciente do seu papel, uma necessidade imposta
de transformação, ou seja, de ruptura revolucionária na sociedade. Entende? Como que parece uma frase... Parece uma frase muito bacana. Quando você lê essa frase, você fala, nossa, bacana demais. Mas é um negócio, será que é isso mesmo que a gente está esperando? Então, a todo tempo, eu acho que cabe, eu acho que é muito rico para a educação, por exemplo, retomar o conceito de indivíduo. Então, o simples fato de você nomear as coisas pelo nome correto que elas devem ter, como, por exemplo, falar que você quer... Eu gosto muito dessa definição. O objetivo esperado, para mim, do processo educacional que a gente se propõe é contribuir para a formação de indivíduos autônomos que possam construir a sua felicidade. Autônomos e felizes, independentes, que por meio da sua independência consigam alcançar a felicidade de uma vida plena e feliz. Eu gosto dessa definição. Pode ser que tenha limitações, eu gosto muito de frases, eu sou uma pessoa que... Eu acho que quotes, as citações, as frases, elas são muito poderosas em sedimentar na gente um entendimento profundo, até porque permite a gente, naquela ideia do conceito, Ricardo, permite a gente aprofundar bastante e arraigar o conceito que está associado àquela palavra, e, consequentemente, os conceitos que estão associados àquelas citações. Então, eu acho que é muito importante essa escolha, e aí, respondendo objetivamente, Matheus, de forma mais curta, a gente bebe de fontes de influência da Maria Montessori e de outros pensadores, fazendo talvez inserções aí, buscando uma visão mais objetiva e mais adequada aí da nossa visão da realidade. Até... Já que tu puxou... Peraí, eu tenho uma pergunta curta. Já que tu puxou o livro do Retorno ao Primitivo, por acaso tu já leu o essay que ela chama de Compraticals? Como é o nome? Compraticals. Não, nunca li, não. Eu não sei se em português ele tem uma tradução diferente, mas em inglês é chamado de Compraticals ou Compra Pequeños, em espanhol. Que é um essay que ela fala sobre educação, especialmente educação básica. E ela fala sobre... como é que eu posso dizer? O papel absolutamente destrutivo que alguns professores de escola primária têm nas crianças. Que como tu ter professores de escola primária que são péssimos professores, vamos dizer assim, que têm premissas filosóficas péssimas, como isso impede a criança de desenvolver a sua capacidade cognitiva, ou seja, a sua faculdade conceitual. Sim. É o essay que eu altamente recomendo que tu leia. É um baita um essay. Com certeza, com certeza. Tem umas 50 páginas. É um dos maiores essays que ela escreveu. Mas assim, eu acho que tem um risco, eu acho que esse risco, Ricardo, existe um perigo também do ponto de vista da minha vivência, é o seguinte, e é isso que faz muitas pessoas terem uma certa, serem, de certa forma, reticentes com a educação básica, em nome de não formar esse indivíduo que você está falando aí, que ele é oprimido pelo próprio processo educacional, muitas pessoas caem num processo oposto, que é um niilismo educacional. Isso é muito perigoso na minha visão. É a ideia de aquilo que o indivíduo vai se formar com as suas próprias aptidões e convicções, sem nenhum tipo de direcionamento. Eu acho que isso é algo que deve ser pensado por qualquer pessoa que seja educando uma criança como pai, ou uma pessoa que trabalhe com educação, ou que seja interessado. É preciso, inevitavelmente, fazer escolhas sobre que direcionamentos, vamos dizer assim, contundentes, que direcionamentos... Não, até aqui, não, isso aqui é assim mesmo, que vai ser ensinado. Caso contrário, eu já vi muita coisa muito perigosa que é muito prejudicial para as crianças nesse aspecto que eu estou chamando grosseiramente aqui de niilismo educacional. É uma visão meio... basicamente niilismo seria a melhor palavra, eu acho. É um movimento, nos Estados Unidos, esse movimento se chama anti-schooling. É o anti-escola, é o anti... Mas tem esse movimento dentro da escola também. Tem escola que se põe como isso também. A Escola da Ponte, Summerhill. Sim. Isso que tu vê. Essas escolas, elas ficam famosas porque o que elas propõem como proposta pedagógica é nenhuma proposta pedagógica. É o método, entre aspas, é um antimétodo, não tem método. E pelo fato de não ter método,
Aí todo mundo publica artigo, todo mundo convida para dar palestra, todo mundo aplaude, olha que bonito. A criança chega na escola e ela diz, hoje eu quero aprender sobre tal coisa. E ela pergunta para o coleguinha que tem 2 anos a mais que ela, e aí o coleguinha vai ensinar para ela sobre a Revolução Francesa. Quer dizer, isso é visto como isso é uma boa ideia. As pessoas acham que tu passa na academia... Isso dialoga politicamente muito bem com todo um arcabouço cultural que a gente conhece, né? Então, de certa forma, essa repercussão que tem também está associada à naturalidade que esse discurso tem e a aderência com esse mesmo discurso em todos os outros aspectos da sociedade. Na educação não seria diferente. Então, e aí qualquer movimento contrário a isso está achado como conservador, reacionário, tradicionalista, que é algo extremamente, eu acho, na minha visão, errado. A gente é hoje uma das escolas mais inovadoras tô falando no nosso caso, uma das escolas mais inovadoras com consistência do Brasil. Metodologias que a gente aplica com consistência são referências para muitas outras escolas. E nem por isso a gente entra nesse niilismo pedagógico, que, na minha visão, é muito perigoso. E, em verdade seja dita, me parece que as pessoas não param para ver o resultado que isso está dando. Porque a pessoa fala, não, o Bill Gates estudou numa escola Montessori, que seja, vamos dizer assim, se for uma boa Montessori, que ótimo. Ou não, o Steve Jobs estudou numa escola construtivista. Vou botar meu filho lá para ele ser o Steve Jobs. Cara, o Steve Jobs só comia maçã, o Steve Jobs largou a faculdade, o Steve Jobs tem um monte de qualidade e um monte de defeito. Ele tem um monte de qualidade e um monte de defeito, que se você talvez mimetizar exatamente todos os passos que ele deu na vida dele, ao longo de todos os anos que ele fez, você vai se aproximar. Mas, cara, é impossível você fazer isso. Então, assim, não pense assim, a sua bel conveniência ali, momentânea, determinados comportamentos se leve ele. Porque, como você bem falou, esses conceitos dessa educação mais, vamos dizer assim, que parece ser uma educação libertária, tá? Porque quando você conversa com um liberal isso, ele fala, nossa, mas peraí, eu concordo com esses conceitos. É muito perigoso, cara. Se você conversar mais, nos primeiros 5 minutos é brilhante. Depois de 1 hora de conversa, você já fica um pouco cético com os possíveis resultados que isso pode trazer, sabe? E tu na tua posição de alguém que está na frente de uma escola, que representa uma escola, representa uma instituição de ensino, tu vê o quão fácil é tu ser atacado por uma falsa dicotomia, que é ou essa anti-schooling, que não tem método, não tem pedagogia, ou é uma coisa muito estrita, muito rigorosa, que é a educação clássica, que vem de Roma. Mas por que essas são as únicas 2 opções? Por que tem que ser ou ruim para um lado ou ruim para o outro? Quer dizer, só porque os romanos, eles pelo menos buscavam conhecimento, já é uma virtude, né, comparado a isso que se vê hoje. Quer dizer, buscar conhecimento é ruim. Quer dizer, é pelo fato da nossa consciência operar de uma certa forma e a instituição de ensino tentar entender como essa forma que a nossa consciência opera e como é que eu vou construir um currículo com base nisso. Isso é ruim. Então, o que eu tenho que fazer qualquer coisa vale. E qualquer coisa vale, ou seja, sem esforço para montar um currículo, é melhor do que ter esforço para montar um currículo. E daí a importância de ter uma... É por isso que a filosofia ela é uma espécie de uma munição. Quando tu tem essa clareza de conceito, tu sabe o que é uma falsa dicotomia. Tu entende, não, mas não é nem esse extremo que é ruim, nem aquele outro extremo que é ruim. Eu posso ter um extremo que é bom. Eu não tenho que ter só ir para o extremo ruim. Eu posso ter um extremo que é bom. Eu posso ser extremamente bom. Isso aqui é excelência. Eu sou extremamente bom, extremamente rigoroso. É certo porque é certo mesmo. Isso é assim. Eu não preciso ser humilde e falar, não, isso é assim mesmo. Mas veja bem, de repente não é, de repente o outro tem razão. Não, eu tenho essa convicção. Esses são os fatos que eu identifiquei. Isso é que a filosofia te dá. Ela te dá essa confiança para tu fazer o teu trabalho de uma forma excelente. Só para dar só um parênteses aqui. Semana passada, não na retrasada, a gente entrevistou o Ed Locke, que é um psicólogo muito famoso dentro do objetivismo. Ele foi uma das pessoas que desenvolveu a teoria de goal setting theory, a teoria de criar objetivos de uma forma específica. E uma das coisas que ele comenta, ele foi um professor universitário durante uns 40 anos, a diferença entre ele e os outros professores é que ele estava armado com objetivismo.
Então, ele ia para direções que eram polêmicas dentro da academia e ele sempre vencia. Ele sempre conseguia fazer os projetos dele, ter os fundos para fazer pesquisa e publicar os artigos e mencionar as ideias que ele queria mencionar e ter a carreira que ele quis ter, porque ele não se acovardava, porque ele tinha convicção de que o que ele estava falando era verdade. E ao longo de décadas, ele observou colegas dele se acovardando, porque eles não tinham certeza, eles não tinham uma convicção moral, não só epistemológica, mas uma convicção moral de que não, eu estou buscando valores, eu estou tentando atingir coisas no mundo. Isso que o objetivismo te dá. Não é, ainda que a teoria de conceito seja muito importante, mas do ponto de vista no dia a dia, ela te dá essa munição para tu viver a tua vida de uma forma melhor. E aí, com base nisso, já engatando... E o único escudo contra o objetivismo nesse caso, infelizmente, é a evasão. É você... num debate, a pessoa simplesmente não... Num debate de ideias, não tomar decisão que tem que ser compartilhada de alguma maneira, é você simplesmente utilizar da força, vamos dizer assim, cognitiva, vamos então assim, impor a sua ideia pela evasão da lógica. Caso contrário, lembrando, né, não existem conflitos de interesse entre homens racionais. Então, a conclusão que vai chegar é a conclusão adequada. Só que se um dos dois evadir durante o processo, aí a gente tem uma competição aí que está usando meios, está andando por estradas, é uma corrida de carros que estão correndo em pistas diferentes. Né? Não tem como ser disputado. Sim. Trazendo as últimas duas perguntas, já vou emendar em uma só. Como é que foi o teu processo de descobrir a Ayn Rand? E como é que foi esse impacto inicial na tua vida? E como é que foi a tua experiência na Ayn Rand Conference em São Paulo no mês passado? Boa. Eu conheci a Ayn Rand no Líderes da Manhã. Eu nunca tinha ouvido falar de Ayn Rand. Eu entrei no Líderes em 2016. Então já tem aí 6 anos, né? 6 para 7 anos. Que eu estou, vamos dizer, nesse chamado movimento liberal, essa movimentação aí de pessoas que estão interessadas em discutir a liberdade no Brasil. E o primeiro livro que eu li no Líderes foi Anatomia do Estado, do Rothbard. Então, já é um livro que sacode a cabeça das pessoas, quem nunca teve contato com isso. Hoje em dia, eu costumo dizer que não tem tanto tempo, mas hoje em dia as pessoas estão mais acostumadas a esse tipo de ideia. Antigamente era uma coisa completamente assim, impensável. E ali começa aquela história, né? Você vê o pessoal perguntando aqui ali quem é John Galt, falando de Ayn Rand e falando de objetivismo. Aí você começa a falar, que história é essa? Que toda hora alguém fala. Porque quando eu sou praticante de arte marcial, que é o Aikido, eu faço uma analogia muito legal sobre o aprendizado, eu acho muito legal pelo menos, né? Sobre o aprendizado. O Aikido tem um conceito pedagógico aí que é do todo para a parte, não da parte para o todo. Então, basicamente, você vê tudo acontecendo e depois de muita evolução ao longo do tempo, você consegue entender os diversas partes que compõem aquele sistema e aí com isso você aprofunda a sua capacidade de praticá-lo. E sabe quando você se imerge no mundo que você começa a ver alguns padrões que você fala, opa, peraí, tem alguma coisa aqui. E isso foi me levando para chegar, pô, peraí, então quem é esse negócio de quem é John Galt, quem é esse cara, o que é objetivismo, como que a filosofia está conectada com isso, e aquela angústia, pô, mas por que ninguém nunca falou disso antes em lugar nenhum na filosofia, eu nunca ouvi falar. Então, aquelas dúvidas que é muito comum a gente se deparar. E aí eu fui lendo. Eu acho que eu tenho essa característica que eu falei da curiosidade, para mim é muito forte. Eu, genuinamente, cara, as pessoas perguntam assim, eu já perguntei isso para algumas pessoas, e as pessoas me perguntam, pô, o que faz todo mundo não ser objetivista? Eu falo assim, cara, eu acho que as pessoas, elas se cansam de alguma forma de ter o rigor intelectual nas coisas que elas fazem e elas decidem, cara, eu não vou comprar essa briga. Eu acho legítimo. Assim, é legítimo do ponto de vista de que talvez um valor para a pessoa, ele eu explico, mas não concordo, mas eu explico, ele está ponderando um valor entre uma ponderação de valores que para ela vale mais. De alguma maneira, eu tento ter uma busca de conhecimento muito voltada para a busca da verdade e da consistência.
Então, eu te falo, eu falo para você, Ricardo e Matheus, que eu estou aqui numa situação de colocar o melhor da minha capacidade intelectual atual à prova. E aí, assim, aprofundar e até validar determinados aspectos. Eu gosto muito de discutir com as pessoas, quando as pessoas têm um mínimo de acordo sobre, por exemplo, ninguém nunca conseguiu me convencer em encontrar de usar a lógica durante o processo dialético. Você evadir da lógica, você se deparar com uma contradição, e aí a gente, não, é complicado. Então, assim, eu busco esse caminho e isso a Ayn Rand tem se mostrado cada vez mais, e cada vez que eu aprofundo, uma grande influência para esse processo. E a Ayn Rand Conference eu achei maravilhoso, acho que eu queria que tivesse, já foi muito bem frequentado, a galera deu um grupo grande de pessoas, eu queria que tivesse tido ainda mais gente, acho que é o movimento do objetivismo. E aí, sem ter essa, quase como uma, vamos dizer assim, não é uma doutrina, né, do ponto de vista litúrgico e do ponto de vista de costumes, mas esse movimento de pessoas que estão nessa tocada, eu acho que tem potencial de crescer muito no Brasil. Pessoas genuinamente interessadas em adquirir conhecimento. Eu acredito nessa premissa. Eu acredito que quando elas descobrem Ayn Rand, é como descobrir um oásis. Então, quando a pessoa está há muitos anos caminhando no deserto. É um oásis que tem, vamos dizer assim, é um oásis bem grande, que parece ser simples, mas ele é bem robusto e tem subsistência para muitos e muitos anos. Então, eu acho que a Ayn Rand Conference cumpriu um papel fundamental ao trazer pensadores do Ayn Rand Institute aqui para o Brasil e, principalmente, cara, inevitavelmente, a gente que no Líderes, a gente faz fóruns aqui há muito tempo, a gente acabou de ter essa semana o Fórum Liberdade e Democracia de Vitória, com mais de 1.000 pessoas presentes, cara, sempre tem 1, 2, 3, 4 indivíduos que você não consegue ver eles assim naquele olhar que você como palestrante dá no geral na plateia, mas ele está ali, cara, e aquilo ali vai transformar a vida dele para melhor. Eu já cansei de ver exemplos desses. Vai ter um vídeo desse aqui, vai ter X views, sei lá, 500 views, 100 views, 1.000 views. Cara, talvez um view que vai ter aqui vai ser um view que vai impactar no efeito cascata lá na frente muita coisa. Então, eu acho que esse processo de libertar mentes para o pensamento é muito importante. Bom, eu gostaria de agradecer, Henrique, a tua presença. Eu acho que foi realmente uma discussão que foi até além do escopo que a gente tinha pensado do assunto educação em si, dos projetos que tu vem desenvolvendo. Foi importante porque tu também conseguiu trazer essas pautas para discussão, falar um pouco do que tu vem realizando e da forma como tu vem colaborando para justamente ter um sistema educacional melhor. Cada pessoa que tu forma, com certeza, vai multiplicar isso quando sai da escola, quando no momento se vai ter uma família, dentro da sua própria família atual, junto com os pais. Então, eu acho que esse realmente gera um efeito cascata que, e aqui no Objetivismo Brasil também a gente tem esse objetivo de conseguir afetar positivamente a vida do máximo possível de pessoas, mas não tendo como principal objetivo ser o quantitativo, mas sim fazer um trabalho de qualidade e atingir um grupo seleto de pessoas que podem realmente fazer a diferença. Porque não adianta também 100 pessoas que não fazem diferença, né? É melhor 5 só e que tenham a capacidade de gerar impacto no mundo, que é o princípio também dos institutos de líderes, né? Por exemplo, líderes aí do Amanhã em Vitória, os outros CFLs também, que é justamente isso, não é receber 1.000 pessoas para serem associados, mas sim selecionar aquelas pessoas que realmente que você consegue identificar o potencial e que elas vão conseguir multiplicar esse conhecimento dentro desse processo de obtido dentro desse processo de formação. Então, agradecer também ao Ricardo, obviamente, e então para todos que estão assistindo, nós vamos deixar alguns links também do site, do Objetivismo Brasil, do Líderes,
e também das escolas que o Henrique, das quais ele comentou, e espero que a gente possa gravar mais e mais episódios aí falando da educação, porque é com certeza um tema muito necessário, né, na realidade brasileira. Muito obrigado, Henrique. Obrigadão, foi um prazer.